Eu quero que você leia comigo um versículo da Bíblia que está em Gênesis, capítulo 37, versículo 20. Eu uso costumeiramente a Nova Versão Internacional das Escrituras. Gênesis 37, versículo 20. Onde eu leio assim: é agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Pai querido, fala conosco através desta palavra. Que o teu povo seja abençoado, a tua igreja seja edificada e que o Senhor seja engrandecido. O Senhor receba a honra, a glória e o louvor do fruto, do resultado da tua palavra nas nossas vidas e no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Quero falar um pouquinho nesta noite sobre o tipo de sonho que nós temos. Aqueles sonhos que são iniciados pelos nossos anseios pessoais, né? Os nossos desejos, as nossas aspirações, despertados por nós próprios, dentro dos nossos corações, pelos nossos próprios corações, também por influência de alguma circunstância externa, né? Às vezes acontece uma coisa e a gente muda o nosso coração, muda a nossa maneira de ver. Muitos de nós tivemos uma mudança de rumo diante daquilo que parecia um acidente, um certo, entre aspas, desastre. E aí agora é que a gente olha para o outro lado. E aí uma nova etapa começa. Como também esses sonhos inspirados por Deus. Inspirados pela palavra de Deus, os propósitos de Deus. Eles são manifestos nas nossas vidas através desses desejos, destes sonhos, destas coisas que o próprio Senhor muitas vezes coloca no nosso coração através da sua palavra. Mas ao mesmo tempo, esse assunto de sonhar é um assunto também, uma fonte também de muita frustração. Porque o que vale sonhar? O que adianta sonhar? Né? Eu já sonhei tanto e nada funcionou. Então, numa atitude às vezes de defesa, eu acho melhor eu parar de sonhar, deixar esse negócio de sonhar para lá. Mas eu quero que você perceba que os sonhos, eles trazem um sentido. Os sonhos trazem um significado, né? Para a nossa caminhada, ou possivelmente você tem sonhado e as circunstâncias lutam contra você, tentando fazer você desistir. Ou talvez você alimentou sonhos que nunca aconteceram até hoje, que foram frustrados, talvez definitivamente frustrados. Então é importante a gente entender que Deus, o nosso Deus, é o maior interessado, é o maior inspirador para que você possa retomar, começar, continuar, não retroceder, não parar, a continuar a sonhar, ou comece a sonhar, alinhando sempre os teus sonhos aos daqueles que Deus tem revelado para nós através da sua palavra, para a sua vida, para a sua família. E é importante saber que Ele é fiel. E Ele tem sempre o melhor para proporcionar-nos. Então, tenha isso no seu coração. Agora, para realizarmos os sonhos, é importante a gente observar alguns princípios da palavra de Deus, que eu acredito são importantes para nós. São importantes nesse caminho dos sonhos, nesse caminho de realização de sonhos, né? Há muito equívoco hoje na igreja, de uma maneira geral. Há uma imensidão de pessoas, e eu como pastor, já sou pastor há um tempinho também, você fica se perguntando o que eu tenho contribuído para isso, para as pessoas pensarem assim.
para esse enfraquecimento, entendo eu, da igreja, né? Porque um pessoal da minha idade, assim, no meu tempo de ministério, é muito recorrente essas conversas, dizendo assim, como que a igreja mudou, como que as pessoas mudaram, como que os valores mudaram, como que o primeiro amor esfriou. Então isso é uma coisa muito recorrente, mas hoje a gente tem muita gente que quer chegar na igreja e receber uma palavra, uma bênção e ir embora. Eu não sei se é uma dica do Senhor, do Espírito Santo, sobre os 10 leprosos, que só um volta. Ele curou os 10 foram vibrando aí. Dá tempo de pegar o ensaio da escola de samba, então, ainda. Então, eu penso que essa questão de sonhos está em primeiro lugar interligado a nós entendermos e nós praticarmos o propósito de Deus nas nossas vidas. Quando a gente se empenha a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a cumprir os propósitos de Deus, essa questão dos sonhos, elas fluem mais na nossa vida. O problema é quando a gente quer buscar os nossos sonhos pessoais, as nossas ideias, desprezando o propósito, o plano de Deus para a nossa vida. Davi, diz a palavra de Deus, cumpriu com o propósito de Deus aqui nesta terra. Deus o fez entender qual era o sentido de sua vida e qual a direção para os seus sonhos. Davi saiu do pastorado simples de ovelhas para pastorear milhões de israelitas, abraçando a causa de Deus para o seu povo, dedicando-se na realização dos sonhos pessoais e dos sonhos de Deus. Claro que Davi, por exemplo, nunca imaginou seria rei de Israel. Não é? Mas isso acabou que virou um sonho, virou um propósito. Ele entendeu o propósito de Deus. Ele entendeu que essa era a vontade de Deus. Quando a gente fala de sonho de Deus todo se resume na sua vontade explícita, na sua vontade declarada na sua palavra. Nós sabemos aqui, irmãos, e às vezes não sabemos, achamos que sabemos, ainda bobeamos com esse negócio, que é a coisa do nosso sentimento, do nosso coração. Talvez você já falou para alguém, se você é um cristão tem algum tempo, olha, cuidado, o coração é enganoso, mas acaba que o teu próprio coração também está te enganando. A gente às vezes fala que o coração é enganoso para o outro, mas não percebe que aquilo que nós estamos fazendo é uma incitação do meu coração, do meu sentimento. E aí a gente fala, tem muita gente que fala, não, isso é o sonho de Deus para a minha vida, o propósito de Deus para a minha vida, isso aqui da minha vida. E nada daquilo acontece. Aí fica uma confusão, fica um espírito de abatimento, de derrota, de frustração. Isso não tem nada a ver com os sonhos de Deus. Amém. O Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. Amém. Deus tem um propósito na vida da igreja de Nova Vida do Catete como uma coletividade. Hoje nós vamos participar do propósito de Deus para a vida de um jovem pastor, Pablo. O propósito de Deus é tão importante, a gente estar ali no centro desse propósito. O Senhor tem propósito para você. Mas não tem propósito nenhum. Às vezes a gente é como todos os chamados por Deus. Eu sou o menor da minha... eu sou o mais pobre. Eu sou o menos preparado. Eu sou o menor da minha família. Eu lidei com um pastor, tudo que falava com ele falava para mim. Não, então, eu sou o menor aqui. Eu não sei porque o dia que eu repreendi ele e mandei ele parar com aquela, posso falar? Aquela palhaçada. Pronto, ele foi liberto daquele espírito. Nunca mais ele falou isso. Porque às vezes, atrás desta declaração está uma falsa humildade. Às vezes por trás diz assim, eu sou menor, está uma grande ambição. Às vezes quem fala, coitado de mim, quer ser o maior de todo mundo. Né? Mas
essas coisas têm a ver também com esse engano do nosso coração. Eu, até hoje, na igreja que eu sou pastor, eu sinto muito o bispo Roberto. Costumo dizer que o bispo Roberto foi meu curso teológico. Eu sou formado em Direito, eu não sou formado em Teologia. Meu filho sabe mais de Teologia, e meu filho sabe mais de tudo no que se refere à doutrina do que eu. Mas eu aprendi com o bispo Roberto que esses princípios, esses valores, essa confiança em Deus, sim, tá bom, eu quero agradar a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero seguir o caminho de Deus. A vontade de Deus é melhor do que a minha. Isso falando aqui é muito bonito, mas na hora, no dia a dia, quando o sonho é frustrado, quando as coisas não acontecem como eu pensava, o sonho de Deus é maior, parece que isso não consola. E quando a gente está querendo viver o sonho de Deus, a verdade de que o sonho de Deus é maior, consola, anima, encoraja, então firme. E o propósito está explícito na palavra de Deus de uma forma resumida: amar a Ele com todo o nosso pensar, com todo o nosso agir, congregar, integrar-nos à sua família, a família da fé. Então aí nós estamos vindo de uma pandemia, violenta essa pandemia. Muitas sequelas, Você conhece alguém que pegou Covid e tem sequelas? Você conhece uma pessoa que teve várias sequelas? Eu conheço o nosso pastor lá de Niterói, ele tem sequelas. Médico, ficou também no estado muito crítico, entubado, sequelas. Mas olhando para tudo, parece que a nossa igreja, a igreja do Senhor, não é nossa igreja específica de Nova Vida, mas a igreja do Senhor ficou bem sequelada. Ficou bem sequelada. Cadê o sonho? E o sonho? E a vontade, o plano? O que mudou? Deus revogou, Deus cancelou, Deus mudou. É um abatimento, é um desânimo, é uma satisfação em assistir às reuniões pela internet, para assistir os cultos, em casa. Então, voltou ao normal, mas não voltou ao normal, porque uma grande maioria não voltou mais. E a cabeça mudou. E o conforto trouxe um malefício. Amar a Deus com todo o nosso pensar, com todo o nosso agir. Eu só posso entender nas palavras do pastor Roberto aqui já nessa noite. Nós estamos aqui celebrando 25 anos dessa igreja, porque muitas pessoas amaram o Senhor e amaram a igreja do Senhor. Tem uma palavra que me mexe muito, quando essa palavra diz, que o Senhor Jesus amou e se entregou pela igreja. Essa seria uma boa palavra para pregar para você hoje, Paulo. Amar e se entregar. Parece que hoje as pessoas não querem se entregar tanto. Não, porque tal. A igreja de Caxias é um pouquinho maior do que essa igreja, o templo, E tem lá um monte de gente que, como a igreja tem uma galeria é o reduto dos irmãos fantasmas. Há alguns irmãos lá da igreja que gostam de assistir o culto lá, mas tem muita gente que, uma igreja maior é mais assim, o pessoal entra, sai, não fala nada, não fala com ninguém, vai lá para ouvir uma palavra, gosta do ambiente, gosta da música, até contribui financeiramente com a igreja, mas não quer nenhum envolvimento, não quer se doar, não quer se entregar, não quer se gastar, mas às vezes tem muitos sonhos na sua vida, mas se ele não se importa, a igreja do Catete sempre se importou em pregar o Evangelho, em fazer a vontade de Deus, em estabelecer o reino de Deus. Nós vivemos um tempo assim estranho, irmãos? Como na minha responsabilidade
de bispo da igreja, eu falo com muita gente, converso com muita gente. E uma vez eu estava conversando com uma pessoa, um pastor, que abriu uma igreja, tinha 6 meses de igreja, abertura da igreja, 6 meses. A igreja tinha 80 pessoas. E ele estava todo entusiasmado. E ele chegou para mim e falou assim: bispo, como Deus está abençoando. Eu falei: que bom. Olha, domingo último nós tivemos 80 pessoas, 6 meses, bispo. Eu falei: nossa, que bênção. E aí eu falei assim: diz aí, quantas pessoas você batizou? Nenhuma. Então aquela igreja não está contribuindo espiritualmente, porque é só movimento de crentes. É gente que não estava satisfeita com Caxias, não estava satisfeita com Catete, não estava satisfeita com uma igreja, porque o pastor Roberto foi pastor na vida, porque eu fui pastor também. Você é pastor, né, Roberto? Pastor Raiz, ou é pastor Nutella? A gente vai ordenar o Pablo pastor Raiz aqui. Amém! É pastor Nutella, só docinho, bora! As pessoas não querem mais ser encorajadas, amadas, porque Deus ama e exorta. E o pastor que ama, exorta. Pastor que ama. Pastor, quanto interesse, bate palma para todo mundo. Você é maravilhoso. Quanto você não deixa dar o dízimo aqui? Também quando essa ovelha deixa dar o dízimo lá, ele vira o filho do Satanás. É praga em cima dele, maldição e tudo mais. Então, é necessário que nós sejamos semelhantes a Jesus, imitadores de Jesus, que nós amemos a igreja e nos entreguemos pela igreja, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Nós precisamos partilhar o amor de Deus, o amor de Deus. Se é uma coisa, eu tenho uma prática já há muito tempo sobre a igreja de Caxias, lá que eu sou pastor. Quem conhece o Duque de Caxias? Viu na televisão lá? Não sei porque que você está rindo, mas está tudo bem. Quando eu venho pregar assim na igreja de gente bonita e abençoada que nem a sua, que rica, olha para o irmão do lado, vê se não tem uma cara de rico. Esse irmão tem cara de rico. Isso tanto é verdade que ninguém falou amém. Porque o rico não diz amém quando não recebe de rico. Se o teu irmão fosse bom, ele ia falar amém, eu recebo, glória a Deus. Eu digo assim: olha, eu sou pastor lá de Caxias, terra que mana leite e mel. De vez em quando um tiroteio, mas nada que não aconteça no Catete, que não aconteça no Recreio dos Bandeirantes, que não aconteça na Copacabana. Acontece. É verdade. Não é verdade, irmão? Glória a Deus. Eu costumo dizer para os irmãos assim: irmão, presta atenção no que eu vou te falar. Tem muita igreja boa em Duque de Caxias. Tem muita igreja maravilhosa no Rio de Janeiro, mas melhor que essa não tem. Tem muita igreja, mas melhor que aquela igreja não tem. E quando eu digo isso, não estou falando de mim não. Estou falando do pastor. Eu teria que falar assim se fosse de mim, né? Tem muito pastor bom, né? Mas pastor melhor do que o seu não tem. Não é isso que eu falo. Eu falo que tem muita igreja. Quem é igreja aqui? Diga amém. É isso aí. E você tem que entender assim. Você tem que pensar assim: Nova Vida não tem complexo nenhum. Não somos uma igreja complexada. Não temos complexo de superioridade. Não achamos que nós somos a melhor igreja do Rio de Janeiro, que nós vamos salvar a cidade de... Não! Também nós não temos complexo de inferioridade. Amém. Nós sabemos quem nós somos. Amém. Nós sabemos para quem que o Senhor nos chamou. Nós estamos empenhados nessa obra de pregar o Evangelho, que ganhará uma para Jesus. Não era o meu propósito. Eu estava me alegrando com o pastor, mas a alegria dele murchou na hora que eu falei: quantas pessoas você batizou? Ele baixou a cabeça: nenhuma.
Parece que nós perdemos a visão. Nós perdemos esse senso. Ficamos só administrando ovelhas. Não. Nós precisamos... uma vez reunido no Nordeste, né? O Caxias abriu algumas igrejas no Nordeste, uma ida minha lá, reuniu os pastores. Aí o pessoal falando assim, eu falei assim, olha, a régua de crescimento de uma igreja é batistério. Batistério, por isso que a igreja é aberta, para ganhar o perdido pecador, ensinar a palavra de Deus, batizar ele nas águas, ir por todo mundo, fazer batizando-os. Amém. Aí nós estamos distraídos. Também devemos, por isso que eu digo que a igreja de Caxias é excelente, partilhar o amor de Deus. Você não tem noção da importância da sua presença e do seu trabalho. Só a sua presença, só o seu sorriso, só o seu abraço, só o seu bem-vindo. Eu tinha lá em Caxias um diácono, ele já é falecido. O Roberto deu testemunho dele. O cara não pode igreja, todo mundo conhecia aquele homem. Às vezes eu já fiquei frustrado, a pessoa assim, nossa, estive aqui semana passada, adorei. Falei, poxa, o cara gostou da minha mensagem, não, porque eu arrebento mesmo, eu prego mesmo, eu sou bom. Aí ele falou assim, puxa, eu nunca vou esquecer daquele diácono que fala assim, você é muito especial. Glória a Deus. Lembra? O Lázaro. Você é muito especial. Todo mundo que é naquela igreja. O fedorento, o sujo, rapaz, você é muito especial. Mas ele falava isso com um amor no coração. Então essas pessoas fazem diferença. Fazem diferença. É você que faz essa diferença. Tudo bem, o seu pastor é um excelente pregador, os demais pastores aqui ainda não os vi pregar, preciso levar eles lá em Caxias para fazer um exame de mensagem deles. Mas, ora, é preciso que você diga assim, vai na minha igreja porque Deus está lá. Amém. Vai na minha igreja porque o pastor Roberto é muito bom. Uma pessoa não quer saber de pastor Roberto bom. Eu era pastor em Juiz de Fora, as pessoas dizem assim, pastor, eu chamo as pessoas e falo assim, vai lá na minha igreja, olha, o pastor Miguel é maravilhoso. Eu falei, mas é por isso que não vem ninguém, mano. Ninguém quer pastor maravilhoso desse mundo. Você tem que falar daquilo que você vive, daquilo que você sente. Você tem que fazer propaganda da obra de Jesus na sua vida. É ser testemunha. Não é para ser testemunha que eu sou bom, mais ou menos, ou ruim. Porque se você fizer propaganda que eu sou bom, também vai ter o direito de fazer propaganda que eu sou ruim. Daí você tem que me amar. Amém. Você tem que amar esse irmão. Amém. Apesar de toda ruindade. Falibilidade. Segunda coisa, a primeira coisa que eu disse para você, eu falo demais, né, irmão? Uma hora que eu tenho que acabar o culto. Não, o pessoal tem que pegar aqui o Saracuruna. Quem passou o Saracuruna? É preciso entender e praticar os propósitos de Deus. Você sabe que Deus quer que você esteja aqui. Você sabe que Deus quer que você o siga, que você seja testemunho para você viver sonhos na sua vida. Você tem que praticar isso. Segunda coisa, é preciso saber esperar. Saber esperar. Às vezes a gente tem um sonho ou de Deus, né? Eu entrevisto todos os candidatos, entrevistei o Pablo com a sua esposa lá na igreja de Caxias. Eu tenho essa responsabilidade perante o conselho, de entrevistar todos os pastores na Nova Vida. Então, às vezes a gente, assim, tem alguns pensamentos, aquela pessoa nova. Aí eu já citei o Bispo Roberto, vou citar de novo. O Bispo Roberto dizia uma coisa que eu vivi, não sei se todo mundo já viveu isso. O Bispo Roberto dizia assim, o problema no ministério é quando você chegar aos seus 40 anos, aos seus 50 anos de idade, você descobrir que você não era o Billy Graham que você pensava que ia ser. Porque quando a gente começa, a gente vai arrebentar, a gente vai mandar brado. E a questão importante, Pablo, é a regularidade, é a consistência, é a média da velocidade. Eu costumo dizer que o ministério é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. Porque numa corrida de 100 metros, o importante é a velocidade. O segredo é a impulsão. Você já pensou sobre corrida de 100 metros rasos? É uma maluquice, irmão. É uma maluquice. O cara faz 100 metros
em 9 segundos. Quer dizer que a passada dele, a velocidade da passada ele tem que correr mais de 10 metros por segundo. Pensa em 10 metros. Vamos. 10 metros é o quê? É daqui, lá na coluna? Mais ou menos. Pessoal? 100 metros. Imagina a velocidade daquilo. Então o segredo é o empuxo, a arrancada e depois o sprint. Eu já corri muito uma corrida de 2 metros da sala para o banheiro. Dependendo do grau da dor de barriga, você corre mais rápido. Tem que ter uma motivação para correr. Então, mas ministério não é isso, igreja não é isso. Eu sempre disse assim, irmãos, nós, a igreja, a minha pretensão, eu nunca tive pretensão de ser cometa Halley. Sabe o que é cometa Halley? É aquele troço fenomenal, maravilhoso, com aquela cauda imensa que passa e a cidade para, o mundo para, e todo mundo fica olhando para o cometa Halley. Quem não viu, quanto tempo para ver de novo ele? 80 anos. Então, Deus chamou a sua igreja para ser uma pequena estrela. Amém. Que não para de brilhar. Amém. Janeiro, fevereiro, março, levanta a cabeça e vê você lá servindo a Deus. A gente tem às vezes uma coisa de querer ser, impactar. Sim, Deus espera que eu e você impactemos o mundo. Mas isso é durante toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Você já leu lá o versículo, né? Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Até você completar 65 anos e pegar o cartão de idoso. Não está na Bíblia isso? Depois você não precisa mais buscar. Ora, tem gente que pensa porque já tem uma idade, né? Que agora ele vai, não pode mais, não, agora, nossa, já servi muito, hein? Olha, lembra, pastor Roberto, lembra? Olha, eu ia para o evangelismo, eu ia, por que não vai hoje? Por que não vai hoje? Eu moro do lado de um shopping, e eu fui a pé lá no shopping, a ordem, a Amanda, minha mulher, comprar pó de café no mercado, no shopping. E aí eu fui assim, vai a pé da minha casa, quando eu tenho umas escadas assim enviesadas, uma entrada do shopping, e aí quando eu estou passando assim, vinha uma senhora, nem pensar na ideia dela, com uma muleta, não sei se ela tinha tido um AVC, e eu fui passando assim por ela, pensei na escada, falei, será que eu ajudo, não ajudo? Você já ajudou, já foi ajudar um idoso? E o idoso te deu um passa-fora? Já aconteceu você? Já aconteceu? Comigo já. Tu tá pensando que eu sou velho? Pedi desculpa a ele, me disse desculpa. Aí eu fiquei com esses traumas, né? Falei, sei lá, o que a mulher vai pensar? Mas quando eu subi, eu estava um pouquinho na frente dela, que eu olhei para trás, eu vi que ela estava com muita dificuldade, degrau baixo, para subir o primeiro degrau. Então eu voltei lá, a senhora permite que eu lhe ajude? Ah, muito obrigado. Ela falou, muito obrigado, senhor. Eu falei, senhor, não, eu quero então. Ela subiu, me agradeceu. Por que eu estou usando essa ilustração? Porque a pessoa que não tem Deus, ela quer fazer, e ela está certinha. Se ficar parado, se não se esforçar, vai ficar pior, vai parar de andar. Então anda. E a gente não é assim, os crentes não são assim, os crentes mais antigos, vamos embora, anda. Ah, mas eu já fui, vai de novo. Amém. Eu acho que numa igreja aqui, eu não conheço muito, já vi várias vezes, alguns irmãos eu conheço assim, mas o pastor Sebastião, lá do Meia, fala que minha igreja é só de velho, Miguel. Minha igreja não tem velho naquela igreja, eu já estou velho, não tem velho lá. Eu falei para ele assim, pastor,
Pastor Sebastião, você tem que pregar todo domingo. Levanta e anda, levanta e anda. Ué, meu Deus do céu. Porque a Bíblia não diz que você que já passou dos 70 não precisa obedecer a Deus. Não precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quantos de nós chegamos numa idade, nos aposentamos, o tempo todo pensando na nossa aposentadoria, na nossa idade? Ué, porque ele não pensou sempre no reino de Deus? Fala para o irmão do lado, olha aí, fala para ele, olha aí, está falando com você, irmão. Olha aí, ó. Fala para ele assim, fala Deus. Olha aí, ó. Então é preciso saber esperar. Há tempo de todas as coisas, você conhece Eclesiastes 3, há tempo, o sonho também tem tempo, o sonho também tem etapas. Né? Que maravilha, a igreja, lá em Caxias as pessoas, de vez em quando, né, eu jejuo uns 10 dias antes de pregar, e Deus me abençoa, me ajuda a abençoar as pessoas. Aí termina o culto, as pessoas vão lá no pátio, a Kátia muitas vezes está no Geração Vida, aí as irmãs encontram a Kátia e dizem, nossa Kátia, o bispo é uma bênção. A Kátia fala assim, ele é uma bênção, agora vai morar com ele. Vai morar com ele. Essa mulher me ama, irmão. Ela é grande ajudadora. Então, o que eu quero dizer? Eu vou terminar. Há momentos que sabemos o dia, a hora das realizações, dos nossos sonhos, das nossas circunstâncias, mas há outros momentos que nós não sabemos. Aí essa coisa da frustração, às vezes, é porque a gente não tem essa capacidade de entender que há um tempo, que o tempo não é aquele só. Não é questão de abrir a mão do sonho, é só você entender que há tempo, que Deus não muda, que Deus é o mesmo, que as promessas de Deus são fiéis. Que debaixo da bênção de Deus você sempre vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Você sempre vai conquistar aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Que só você que pode frustrar isso. Essa música aí, né? O Coliseu não parou, a igreja. Aí o final diz assim, ninguém pode parar A igreja do Senhor. Mas quantos de nós estamos parando? Nós estamos parando absolutamente. Nós estamos dificultando. E lá em Caxias eu vou mudar a letra. Coliseu não parou, a igreja. Devia dizer, ninguém pode parar. O povo canta assim lá, e eu não vou parar. Amém. A igreja do Amém. Senhor. Verdade. Eu vou trabalhar. Amém. Eu vou me entregar, eu vou me doar. Eu vou sonhar junto com o meu pastor. Amém. Eu vou crer junto com o meu pastor. Aleluia. Gosto de pensar e entender que o pai Abraão, com a idade do pastor Roberto, esperou 25 anos para ter um filho. Jacó esperou 14 anos para conseguir casar com uma menina chamada Raquel. José, mais de 10 anos até ver seus sonhos ou os sonhos de Deus colocados. Mas se Deus me deu sonho, então mete o pé na porta. Não é assim. Glória a Deus. Temos que saber esperar. Podemos então escolher passar esse tempo de espera com tristeza, com murmuração. Está esperando, mas não vem, mas eu já estou cansado. Você pode passar o tempo com dor, ou com alegria, ou com fé, ou com esperança, ou com paciência. Aquele que fez a promessa é fiel. Amém. Senhor, eu estou aqui. Aleluia. Precisamos muitas vezes da alma de Caleb, né? Estou aqui firme. O homem já morreu, mas Moisés falou que essa terra era minha. E Josué, me manda para lá. Não sei se Josué, gente boa, olhou para Moisés e falou, vou dar um lugarzinho melhor para esse. Esse cara é um herói. Esse cara foi importante. Ele foi fiel a Deus. Não, por que eu vou dar uma montanha cheia de bicho bravo lá, de gigante lá?
Estou pensando numa terrinha melhor. Ele não deu nem tempo, talvez, de Josué fazer uma argumentação dessa. Não, eu quero lá, porque assim como eu era 45 anos atrás, eu vou lá e vou dar na cara desse pessoal com aquela terra que Deus prometeu para mim. Assim como eu era. Ele, 45 anos. E o sonho no coração dele. Por isso que ele não aceitaria nada. Não, lá, é lá que Deus falou através do seu servo Moisés. Amém. Tem mais uma coisinha. O tempo possui um papel didático. O tempo é um professor muito forte, muito importante. Então não desista. Amém. Aproveite para aprender tudo que Deus quer te ensinar nesse tempo que você está esperando para que o teu sonho seja realizado. Amém. E não abandone a sua fé. Amém. Não desista. Quando você quiser desistir, não desista só por uma causa, só por uma questão, que Deus é fiel. Amém. Deus é fiel. Ô Josué, não fui eu que te mandei. O verbo até tem a ver com o que a gente vai fazer com Paulo. Não fui eu que te ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Não desanime, não tenha medo. Parece que está demorando. Deus é fiel. Eu tenho que buscar esse Deus. Eu tenho que ter certeza que isso é de Deus. Que o meu sonho, o meu desejo é Deus que colocou no meu coração. Pronto. Ele é fiel e Ele sabe fazer acontecer, cumprir, realizar. Não tem circunstância, não tem dificuldade, não tem nada. Eu tinha mais 10 itens para falar, não vou falar mais. Fique com raiva. Você sabe um dos nossos problemas, Paulo? Irmãos, é que a gente fica pedindo coisas para Deus. Não sei se você via. A gente é muito crente que é aquele personagem da extinta escolinha do professor Raimundo, que é o Rolando Lero. Muito crente que é Rolando Lero, sabia? Ô fulano, fala aí, como é que fulano morreu? Morreu aquele drama, aquela piada engraçada. Morreu? Professor, como é que ele morreu? Ora, o professor falava assim, ô seu sem vergonha, eu que perguntei para você. Você já viu que nós fazemos isso com Deus? Deus manda você fazer uma coisa e você pergunta para Deus. Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu estou fraco, me ajuda. Aí Deus fala o quê? Seja forte. Ora, Deus não falou assim, receba a força de Glasgow, o superpoder. Olha, eu vou te dar agora, pega forte. Deus fala assim, seja forte. Amém. É porque você pode ser forte. Amém. Mas eu não sou forte, eu entendo, mas seja então. Amém. Fica pedindo para Deus fazer. Senhor, eu não consigo ficar tranquilo. Você sabe que uma vez orando, né, eu tenho algumas experiências assim. As minhas orações mais fulminantes são orações de 5 segundos, 10 segundos. É aquele tipo de experiência que é assim, rapaz, mas Deus está do meu lado ali, não está nem sentindo. O Senhor não me deixou nem desviar 1 milímetro. Foi eu perguntar uma coisa, ele... Eu queria desviar um pouquinho na hora. Não é? Então, assim, uma vez em oração, eu estava muito estressado, muito cansado, muito desanimado. Eu cheguei na minha casa, eu deixei a pasta na sala, de tarde. Aí eu fui para o quarto, me joguei, fiz um drama. Eu não sou muito chegado a ser uma pessoa dramática, mas eu me joguei na cama assim, botei as mãos em cima da cama, ajoelhado no chão, e falei, Senhor, eu não aguento mais. Deus falou na hora, aguenta sim. Pô, resposta, fudeu. E aí que acabou a oração. O que
que você fez? Levantei, lavei o rosto. Cheguei na cozinha, tem café, porque agora eu vou ter. Porque a solução para mim era aguentar. Agora, por que Deus falou para mim aguenta assim? Porque Deus sabia que eu ia aguentar. Ele sabia que Ele ia estar comigo em cada daquelas dificuldades. Ele ia me fazer lutar. Mas eu tenho que me dispor a aguentar. Eu tenho que me dispor. Você não falou assim, vai. Não, mas nós precisamos crescer, irmãos. Dar menos justificativas. Tem que reconhecer, você dá muita justificativa. Parece até que você não serve o Deus que você serve. A gente quer servir a Deus que fala, Deus que ouve, mas Deus ouve, Deus fala. Aí você, não, mas eu sou. Parece que Deus é incompetente, né? Do jeito que você fala com ele. Mas o senhor não está vendo? Imagina se eu sou Deus na sua vida. Claro que eu estou vendo, sua besta. Ainda bem que eu não sou Deus. Graças a Deus eu falo para mim mesmo. Deus ainda está trabalhando na minha vida, ora por mim. Eu estou num processo de conversão total. Então, abraça, use a sua fé. Amém. Tenha coragem. Assuma. Deus já deu tudo para você. O que você está fazendo? Você sabe orar, você já orou. Por que não vai orar? Mas como é que vai fazer? Orar? Por isso que às vezes a gente tem que perder tudo. Sabe disso, né, amor? Tem que ser todo para poder ficar só com o que é mais importante, que é a oração. E agora? Não tem para quem pedir, não tem para quem falar, está sozinho, abandonado. Senhor, que bom, está te esperando, hein? A gente luta. Uma vez eu disse lá na igreja de Caxias, a diferença entre o pobre e o rico é que o pobre ora, o rico faz cheque. Meu Deus, o hospital, lá em Caxias tinham vários irmãos, né, de idade. Hoje passou lá a fila para atendimento, passou na televisão. Aí tinha umas irmãs da igreja assim, saia 3 horas da manhã para ela. Aí tinha uma irmãzinha que dizia assim para mim, Deus é poderoso mesmo. Por quê? Não, eu fui para o hospital nunca tem ortopedista. Aí eu fui, senhor, preciso de um ortopedista. Cheguei lá, não é que tinha ortopedista. Você sabe que o povo da Baixada, Bob, tem crise lá, os médicos têm crise com o povo da igreja lá. Porque o médico se dedica, ajuda, aí no final aquela senhorinha bem cansadinha, vem ali, olha doutor, meu Jesus é que me curou. O médico faz tudo e a irmãzinha falou assim, olha, o senhor não sabe de nada, é meu Jesus que é poderoso. Eu acho que tem médico assim, eu não aguento mais esses crentes malucos. É até perigoso falar que é crente, como é que vai cuidar de você, vai orar então, né? Quero que você pense nisso. Quero que você traga para o seu coração. Quanta lágrima, quanta luta, quanto choro. Você não estava vendo, né? Mas quantas lágrimas às vezes o pastor derrama, quantos momentos, e aí a gente vai aprendendo que esse momento não é tão ruim assim, porque essa solidão faz realmente a gente depender mais de Deus. É tão fácil depender da gente, é tão fácil depender da nossa capacidade, é tão fácil, né? Porque Deus quer me abençoar, mas por que não? Porque você está migrando o seu coração. E é difícil, irmão, é difícil sim. Se tuas riquezas prosperam, não ponha nela o seu coração. Isso é muito difícil. Porque aquelas riquezas nós trabalhamos, nós lutamos, nós economizamos. Aleluia, Deus me abençoou, mas essa coisa do eu, né? Como posição, autoridade. Eu vou orar, vou só contar mais uma experiência, mais ou menos recente minha, quando a gente começou a construir o novo templo de Caxias. A igreja de Caxias comemorou agora 48 anos. Glória a Deus. Eu sou o terceiro pastor daquela igreja. É uma igreja muito conhecida em Caxias, na cidade. Uma vez um pastor ia lá e falou assim, Deus, como é que eu vou lá, vou pegar um táxi, pega um táxi, vou soltar aqui, pergunta assim, eu quero ir para Nova Vida, porque a taxista conhece ele, parecia até uma arrogância minha, né?
Mas não é nem por minha causa, porque a igreja está muito tempo ali, muita gente conhece mesmo. Mas quando a gente começou a construir o novo templo, que as colunas subiram 15 metros de altura, então a gente caiu na boca das pessoas mais ainda. Então é muito engraçado, né? Os ímpios passavam e falavam assim: olha aí, por isso que eu gosto dos crentes. Olha, os ímpios falavam bem, e os crentes falavam mal. Tinha gente que falava assim: isso aí, sabe por quê? Bispo Miguel recebe dinheiro do exterior. Aí o pessoal da igreja encontrou outro pessoal da evangelização. Aí o pessoal falou assim: não, porque a Nova Vida lá tem muito dinheiro. Porque ele está fazendo só porque eles têm muito dinheiro. Aí eu perguntei para o diácono: e você falou o quê? Não, eu expliquei para ele que pela fé, meu irmão. Você tinha que falar: é verdade, eu tenho muito dinheiro mesmo. Como é que vai construir uma coisa sem dinheiro? Não, irmão? É com a oração? Não, tem dinheiro mesmo. Aí ele fica dando assim, né? Não é o que ele pensa, não é o que ele está imaginando, mas foi com bênção de Deus. Então, mas quando começou assim, nós ficamos muito falados. E um dia eu estou na minha casa orando, porque tem uma coisa: se o Roberto Leal chegar para mim e falar assim: pô, bispo, quem o senhor está com essa obra aí que o senhor está querendo, hein? Se o pai falar assim: o senhor está querendo o quê? Impressionar os bispos? Aí eu vou falar: pode, que isso? Não, toda honra, toda glória, Deus. Mas pensa comigo, estou na minha casa orando, pedindo a Deus que abençoar, suprir as necessidades. Aí Deus fala assim comigo: quem você está querendo impressionar? Ora, a pergunta de Deus nunca é uma pergunta, você sabia disso? A pergunta de Deus é sempre um diagnóstico, já. Meu Deus. A pergunta de Deus para qualquer coisa é revelando para você. E eu, quando ouvi Deus me perguntar assim: a quem eu estou querendo impressionar, eu levei 10 eternos segundos. 10 segundos é tempo para caramba. Conta aí. Silêncio. Aí eu me prostrei. Eu fiz a seguinte oração: Senhor, me perdoa. Porque eu sabia que o meu coração estava. Sei não, hein? Acho que eu vou ganhar o título de cidadão caxiense depois dessa. Aleluia. Toda honra e toda glória a Deus. Então, certas coisas que Deus fala no nosso coração, não é para você responder. Se o pastor te perguntar, você tem que responder, porque o pastor não sabe tudo. Mas quando Deus te perguntar uma coisa, não caia na bobagem de responder. Porque a resposta está na pergunta que Deus fez: a quem eu estou querendo impressionar? É claro que não era ele. Porque se fosse a ele, ele não me perguntava nada. Ele dizia para mim: eita, acaba bom. Mas não foi isso. Ame ouvir a voz de Deus. Amém. Ame buscar a presença de Deus. Você vai ser o maior vitorioso. Todos os teus sonhos, as tuas conquistas vão chegar para você, porque Deus é fiel. Amém. E a igreja do Catete vai continuar sonhando muito. Amém. Sonhando, vamos sonhar. Porque não sei o quê, porque já tem 25 anos. Porque não sei o quê, podia estar assim, podia estar assado. Cala a boca, Batista. Bobagem. Eu era pastor Juiz de Fora, tinha 2 anos lá. A igreja tinha 20 pessoas de manhã e 100 estrangeiros de noite. Quarta-feira tinha 20 pessoas. E um pastor muito amigo meu foi lá várias vezes. Ele chegou para mim e falou para mim o seguinte: Miguel, assume que a igreja foi um fracasso. Eu olhando para ele: 2 anos aqui, ó. Ele está me elogiando. Tudo que você fez, já lutou, já reconhece que aqui a igreja não vai mal. Eu não gostei não. Mas eu respondi ele uma coisa: meu irmão, se quem voltar aqui nessa igreja daqui a 50 anos, daqui a 30 anos, olha, não vai fazer a menor diferença. Se nós tivermos aqui 3.000 membros,
daqui a 50 anos, daqui a 40, daqui a 20, daqui a 30, ninguém vai se importar que quando eu tinha 2 anos aqui só tinha 20. Às vezes certas palavras a gente tem que saber, amigão, pastor também. Mas a gente fala uma coisa, aí você deixa teu coração aqui, é mesmo, vai embora. Hoje, Juiz de Fora tem 10 igrejas de Nova Vida lá. Aleluia. Glória a Deus. O Bob esteve lá, tá? Não era pastor lá, esteve lá comigo. Aí eu vi falando de ensaiar as palmas. Aqui, né? Assim, São Paulo, né? Quando o Bob foi lá em Juiz de Fora, depois do culto ele ficou impressionado com a igreja cantando, tal, e pá, e puxa para a direita, e gira, e sapatinho de fogo, e pula não sei o quê. Ele falou assim, meu Deus, você ensaia. Ele ficou tão impressionado com a adoração das pessoas que ele achou que eu ensaiava o povo bater palma. Está mandando você ensaiar. Toda a sua cabeça, fecha os seus olhos. Quero fazer uma oração por você que veio aqui, mais solidariedade, mais para abençoar o Pablo, mais para se alegrar com o pastor Roberto, 25 anos, talvez você já passou por esta igreja algum tempo atrás, voltou hoje para se alegrar com essa vitória, mas talvez você esteja totalmente frustrado, pensando que as coisas iam acontecer assim, você projetou coisas, você sonhou com coisas, mas nada veio, nada aconteceu, nada foi do jeito que você pensou. Então, ouça essa palavra, receba essa palavra, como Deus dizendo para você, volta a sonhar, volta a confiar em mim. É impossível sonhar verdadeiramente sem ter fé em Deus, sem confiar em Deus. Os planos dos homens, eu vou fazer assim, eu vou juntar tanto, eu vou tomar essa providência, eu vou investir aqui. Os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Quanto a gente tem que sofrer para entender isso, quanto a gente tem que perder para entender isso, quantas derrotas nós temos que experimentar para entender isso. Então, se você está aqui, eu peço que você feche os olhos e eu peço que você olhe para você. A gente fecha o olho para olhar para nós mesmos. E se você está aqui, você está assim, desanimado, quem sabe já abriu até mão de um sonho. Talvez você venha aqui hoje assistir a ordenação do Pablo e você vai ficar alegre com o Pablo, mas vai se puxa, um dia eu quis ser pastor, um dia eu já sonhei ser pastor, mas deu tudo errado na minha vida. Onde você está? Não precisa nem ficar de pé, só levanta a sua mão e diz, pastor, ora por mim, eu preciso voltar a confiar em Deus, preciso voltar a confiar na palavra de Deus. Não vou, entre aspas, eu vou lá pegar o sonho que eu joguei na lata do lixo e eu vou trazer de novo para minha frente, para minha vida. Eu vou me levantar, eu vou crer em Deus, eu vou obedecer a Deus. Tem alguém que deseja que eu ore? Levante apenas a sua mão. Pai, eu te dou graças pela tua palavra. Eu te dou graças por aquilo que o teu Espírito Santo realiza no nosso coração. Eu creio que a tua palavra não volta vazia. Amém. Aleluia. Eu creio que ela produz fruto, que a tua palavra produza muito fruto na nossa vida, na vida de cada um de nós, e que esse fruto sempre glorifique o nome do Senhor. Amém. Que é santo, que é soberano e que é grande. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé um instante.